Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias novamente no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós fizemos a leitura agora há pouco na devocional, do versículo 1 até o versículo 22. Hoje eu quero ler com os irmãos do versículo 23 até o versículo 27. Façamos, irmãos, essa leitura. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditardes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amém, irmãos? Obrigado, meu Senhor, por este momento, por tua palavra que foi lida e será apresentada em mais uma exposição nos cultos solenes, como realizamos com frequência aqui com todos os irmãos. Obrigado, Senhor, por este momento, que a tua palavra santa, bendita e maravilhosa seja apresentada de forma fiel para a edificação e a salvação daqueles que ainda não foram alcançados e por tão graciosa salvação, mas também para o fortalecimento da fé daqueles que já foram alcançados. Este é o propósito. Neste momento, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Irmãos, o capítulo 21 do Evangelho de Mateus, até o versículo 27, como nós acabamos de fazer a leitura, nós temos aqui uma sequência de eventos que tratam de Jesus como rei. Nós já falamos com os irmãos a respeito deste ofício de Cristo. Cristo é sacerdote, rei e profeta. Esses são os três ofícios de Cristo. E aqui, neste capítulo 21, está muito claro, nítido, o capítulo que trata sobre o reinado de Cristo. Cristo é aclamado como rei. Ele entra de forma triunfal em Jerusalém, é aclamado como rei dos judeus. E agora, quando ele chega no templo, ele purifica o templo, como a gente viu lá no versículo 12 e 13. Do versículo 1 até o versículo 11, Jesus é aclamado como rei, entrando de forma triunfal na cidade de Jerusalém. Versículo 12 e 13. Cristo utiliza do seu zelo para purificar o templo. Do versículo 14 até o versículo 17, Cristo utiliza da sua misericórdia, da sua graça, para curar os cegos e os coxos que estavam próximos ali do templo e que entraram certamente no momento em que o templo foi purificado. Depois, dos versículos 14 até o versículo 17, Jesus apresenta as curas de forma miraculosa. Então, certamente, esta é a parte da misericórdia e da graça
de Cristo. Já no versículo 18 até o 22, que a gente viu domingo passado, nós vamos ver Jesus punindo uma figueira porque ela não deu fruto. Então, Jesus utilizando da sua justiça contra aquela figueira, mas o propósito era ensinar a fé, como nós tratamos aqui aos irmãos. Com os irmãos. Agora, do versículo 23 ao versículo 27, que nós vamos tratar agora, trata da autoridade do rei. Se ele foi aclamado como rei, chegando em Jerusalém, ele utiliza o seu zelo para purificar o templo, depois ele efetua curas, apresentando a graça do rei, a misericórdia do rei para com aquelas pessoas, mas em seguida ele vai usar a justiça divina como rei contra a figueira. Agora é questionado e apresentado a autoridade real de Cristo. Então vamos lá ao texto que nós fizemos a leitura agora há pouco. Veja bem, Jesus tendo chegado ao templo, essa questão, irmãos, é importante, porque Jesus chegou em Jerusalém, ele purifica o templo, depois ele sai e vai para a aldeia, para a cidade de Betânia, permanece ali um tempo, pernoita, depois ele retorna pela manhã. Segundo a cronologia de Marcos, que é bem precisa sobre isso aqui, sobre esses eventos, já é a terça-feira da paixão, como é conhecido. Então, a entrada triunfal foi no domingo, no primeiro dia da semana, e depois ele vai para Betânia, no outro dia retorna, a segunda-feira. Então, e nesse retorno dele, Marcos vai dizer que já é na terça-feira. Então, essa é a cronologia de Marcos. Ele vai dizer que já é na terça-feira. Então, ao retornar para Jerusalém, ele encontra a figueira, que não deu fruto, ele amaldiçoou a figueira, ela secou e murchou, e no versículo 23, ele chega no templo. Então, tendo Jesus chegado ao templo, muito bem, vamos tentar entender a sequência dos eventos aqui. O que Jesus ia fazer ao templo, irmãos? Qual era o plano de Jesus ir ao templo? Ele já tinha efetuado uma purificação, possivelmente a segunda purificação. A primeira, como apresentado no Evangelho de João, e aqui possivelmente é a segunda purificação que ele realiza no templo. E Jesus está novamente no templo. Quando ele era criança, adolescente ainda, ele também foi ao templo. Esteve lá com a sua família, como de costume. A família peregrinando, chegando a Jerusalém, permaneceram por lá, depois foram embora em caravana, multidões, e já um bom tempo de caminhada, perceberam que o menino não estava com eles, que Jesus não estava. Então, retornando ao templo, encontraram Jesus discutindo ou ensinando os doutores da lei, para ser mais exato. Então, conversando e debatendo com os doutores da lei. Agora, Jesus já no ápice do seu ministério, véspera da sua morte, da sua prisão, da sua condenação e da sua morte, Jesus também está mais uma vez no templo. Eu não vejo Jesus perdendo tempo naquele templo. Eu não vejo Jesus fazendo turismo religioso. Eu não consigo ver Jesus, irmãos, perdendo oportunidades. Eu não consigo ver Jesus deixando a sua missão em segundo plano. Jesus tem um foco, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. E ele sabe que pouco tempo lhe resta aqui nessa terra. Ele sabia que seria morto. Isso aqui, se seguir a cronologia de Marcos, é terça-feira, e ele seria morto na sexta-feira. Então ele tinha pouco tempo e ele, Jesus, sabia disso. Então, quando Jesus chega no templo, o versículo continua dizendo, estando já ensinando. Irmãos, observem, o propósito de Jesus é
ele veio para ensinar. Ele preparou os seus discípulos durante 3 anos no seu ministério para ensinar, para ir ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. E com isso, o Império Romano, primeiramente, foi alcançado pelo Evangelho. Depois, as outras nações, chegando até nós. E o Evangelho ainda está em expansão neste mundo, irmão. O Evangelho ainda não chegou no seu objetivo final. Porque se o Evangelho já tivesse sido pregado a toda criatura, Cristo já teria voltado. Esse é um dos sinais da volta de Cristo. Por isso nós sabemos que Cristo não voltará amanhã, de manhã, ou depois de amanhã, ou daqui 1 mês, ou daqui talvez até 1 ano. A gente pode dizer isso com certeza. Porque um dos eventos que antecede a volta de Cristo ainda não aconteceu. O Evangelho ainda não alcançou todo mundo. Falta as pessoas ouvirem o Evangelho. O anticristo escatológico ainda não veio. O reino do anticristo ainda não foi estabelecido. A perseguição do anticristo contra a igreja ainda também não foi estabelecida. Então, certamente, nós vamos analisar melhor esse tema quando estiver no capítulo 24 de Mateus. Mas o Evangelho é para ser ensinado, para ser pregado. Evangelizar é ensinar o Evangelho, nada mais que isso. Evangelizar é ensinar o Evangelho, é tornar o Evangelho conhecido. O verbo evangelizar é literalmente isso, tornar o Evangelho conhecido. Então, se nós pregamos o Evangelho, se nós ensinamos, nós estamos evangelizando. Então, Jesus está ali ensinando no templo. E, como de costume, as pessoas cercaram, quando havia um rabino, quando havia um mestre famoso, normalmente, as pessoas cercavam aquele rabino e costumavam fazer perguntas, e perguntas difíceis. Não eram perguntas fáceis. Essas pessoas que cercaram Jesus aqui, naquele momento, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do templo. Não foi o povo comum, não foram as pessoas simples que estavam ali, os coxos e os cegos que foram curados. Não foram aquelas pessoas, talvez Jesus estivesse pregando para elas, mas ele foi cercado pela liderança religiosa, pelos líderes religiosos. E eles tinham uma pergunta muito intrigante para fazer para Jesus. Então vejam bem, quem cercou Jesus ali? Os principais sacerdotes, os anciãos do povo. Então são a liderança religiosa do templo, ali do Sinédrio. E a pergunta deles foi a seguinte: com que autoridade fazes essas coisas? Certamente eles deviam estar em mente o episódio da purificação do templo, que Jesus chegou lá e expulsou os cambistas, expulsou os vendilhões do templo, derrubou as mesas dos cambistas, daqueles que vendiam pombas, que negociavam no templo. Depois, Jesus também, na mesma ocasião, logo em seguida, ele realiza curas. Não era novidade as curas que Jesus realizou ali no templo, porque ele já vinha fazendo isso antes. Veja que no caminho para Jerusalém, ele curou 2 cegos em Jericó. A notícia desses cegos se espalhavam, desses milagres se espalhavam rapidamente. Possivelmente, com certeza, aqueles 2 cegos, que nos outros evangelhos apresentam o nome de um, que é Bartimeu, estava com Jesus ali em Jerusalém naqueles dias. Ele não perdeu a oportunidade, ele foi com a comitiva que estavam acompanhando Jesus para Jerusalém. E aqueles homens davam testemunho, certamente poderosos. Olha, eu era cego, hoje vejo, o Senhor me salvou, transformou a minha vida. O testemunho daqueles homens era poderoso. As pessoas normalmente sabiam e conheciam aquele homem de ficar mendigando na beira da estrada. E agora eles estavam vendo aquele homem curado. Como eu disse aos irmãos, no Antigo Testamento não há nenhum exemplo de um cego ser curado de sua cegueira. Então a cura de cegos é, segundo o profeta Isaías, um sinal da vinda do Messias.
Agora, diante disso, irmãos, nós temos aqui uma questão. Os líderes, os anciãos, os sacerdotes, queriam saber com que autoridade você faz isso. Parece os pastores de hoje, né, irmãos? Com que autoridade o irmão prega? Qual foi o ministério que te ordenou? Eu já recebi esse tipo de pergunta. O seu pastor já foi ordenado ao ministério pastoral? Já perguntaram para os irmãos da igreja também. Como se isso fosse fazer a diferença na pregação que a gente faz aqui na igreja. Porque eu conheço, irmãos, de fato, muitos pastores ordenados, mas que não se preocupam nem em estudar a Bíblia. Não adianta ser só ordenado, ter um cargo, uma função, um ofício eclesiástico. Tem de exercer, tem de praticar. Então, olha, que eu saiba, tu não é sacerdote. Era mais ou menos essa ideia, né? Tu não é da linhagem de Levi. Vamos imaginar o que passava na cabeça dos sacerdotes ali naquele momento. Todos aqueles sacerdotes que estavam ali, os anciãos, aquelas autoridades, eles vieram de longa linhagem sacerdotal. Então, eles arrogavam para si a autoridade para ensinar, para pregar, para realizar o culto a Deus, preparar o culto a Deus e preparar o trabalho e organizar o trabalho no templo. Mas de repente chega alguém que não faz parte da linhagem sacerdotal, que não foi, imagina-se, não foi ordenado, vamos aplicar para o dia de hoje, não foi ordenado ao ministério pastoral. Está no templo agora pregando, ensinando. Irmão, já houve tempo em que pregadores eram presos por pregar sem serem ordenados. Houve um pastor batista, um grande pregador batista, que escreveu Batista reformado, calvinista, um homem de Deus. Ele escreveu nada mais do que O Peregrino, o livro mais vendido, mais traduzido em outras línguas, mais vendido do mundo, perdendo apenas para as Escrituras. O Peregrino, o autor de O Peregrino, escreveu aquele livro no cárcere, nas prisões, e sabe qual era a acusação daquele homem ter sido preso por mais de 10 anos? Porque ele era um pregador leigo, ele não era ordenado pela igreja. Ele nunca foi ordenado. No entanto, foi. E ele não tinha formações acadêmicas. No entanto, o homem é considerado um dos maiores escritores da língua inglesa. Um dos maiores pregadores puritanos. Mas nunca foi ordenado ao ministério. Por isso, por ele não ser um pregador ordenado, por ele ser um pregador leigo, sem formação teológica, ele foi preso por uma década praticamente. E durante a sua prisão, ele escreveu diversos livros, inclusive o mais famoso, O Peregrino. Então, irmãos, Jesus está aqui neste momento tendo a sua autoridade questionada. O apóstolo Paulo teve de defender o seu apostolado diversas vezes nas suas cartas. E aqui Jesus, sabendo e conhecendo o coração daqueles homens que fizeram aquela pergunta para ele, com que autoridade faz estas coisas? E quem te deu esta autoridade? Quem te ordenou? Qual foi o concílio que te ordenou? Qual foi a convenção que te ordenou? Vamos aplicar para o dia de hoje, né? Então, versículo 24 vai dizer, Jesus lhe respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Jesus, irmãos, utiliza uma técnica dos próprios rabinos, dos próprios
anciãos e sacerdotes, quando eles debatiam, e era normal aqueles debates públicos ali no templo, eles debatiam publicamente e as pessoas gostavam de ver aqueles debates públicos entre aqueles rabinos famosos, como nos dias de hoje, né? As pessoas ficam vendo os debates entre estudantes da Bíblia, teólogos e tudo mais. Naqueles dias as pessoas se reuniam em torno para ouvir aqueles debates. A maioria delas por pura curiosidade, só para ver quem ia sair perdendo dali. Mas, certamente, devia ter algo de bom. Nesse caso, eles tinham uma técnica. Quando você faz uma pergunta, e essa técnica é uma técnica bem conhecida de quem estuda retórica. Então, quando alguém te faz uma pergunta que tu não sabe a resposta, tu responde com outra pergunta. O político gosta disso, principalmente quando eles estão em debate público, eles gostam de usar essas técnicas. Alguém te faz uma pergunta, tu não sabe responder, então responde ele com outra pergunta, que é para ele te responder. Então Jesus responde com uma pergunta. É um artifício de retórica. Não é que Jesus não soubesse a resposta, irmãos. Jesus sabia. Não é que Jesus fez uma pergunta vaga qualquer, não. Jesus não fugiu do tema. Jesus não usou esse artifício de retórica só por usar, só para poder vencer o debate. Não era essa a intenção de Jesus. Não foi essa a intenção de Jesus. Mas simplesmente, conhecedor da mente humana, ele disse: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Então veja bem, não é que Jesus, como as pessoas, os oradores do seu tempo ou dos dias atuais, usou esse artifício só para fugir da resposta. Não foi isso. Jesus sabia que se ele dissesse que a autoridade com que ele fala, ou que ele fez aquilo, foi dada por Deus, que ele era o Filho de Deus, aqueles líderes dentro do templo gritariam: blasfêmia, prendam ele, seja morto por blasfemar. Tá? Então, Jesus sabendo disso, ainda não era a hora dele morrer, dele ser preso, ainda ia demorar um pouquinho, ou seja, alguns dias ou horas, né? Estava bem próximo também. Mas Jesus não quis apressar as coisas, ele sabia a hora. Muito bem. Então, diante disso, o que aconteceu? A pergunta que Jesus fez para eles foi essa, versículo 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? A pergunta que Jesus fez àqueles homens, irmãos, foi tão embaraçosa que eles reuniram o grupinho deles ali e começaram a cochichar baixinho. Chamaram e pediram ajuda dos universitários. Não teve jeito. Eles ficaram imaginando, se dissermos é do céu, porque quando Jesus pergunta para eles assim, de onde era o batismo de João, ele não está falando simplesmente do batismo nas águas, porque o batismo nas águas era apenas uma parte do ministério de João. Ele está falando do ministério de João Batista como completo. É mais ou menos o que Jesus está dizendo assim, o que vocês acham? A autoridade de João Batista que ele tinha e batizava e denunciava, porque Jesus, irmãos, se vocês pensaram em João Batista, a gente vendo João Batista pregando, arrependei-vos, convertei-vos cada um de vós. Aí a gente disse, olha, legal, né? Pregando arrependimento, uma boa pregação, que maravilha, irmãos. Até isso já está difícil nos dias de hoje, né? Até isso. Então João diz, arrependei-vos e convertei-vos. Aí chega lá os fariseus, os líderes do templo, vem lá, assim, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Era assim que João Batista pregava, irmão. Ou seja, João Batista começa a ser mais específico. Ele prega, arrependei-vos e convertei-vos, e aí quando ele vê os fariseus chegando, ele diz, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista vai sendo mais específico, vai aplicando a sua pregação. Então, quando a gente estuda sobre pregação bíblica, pregação, exposição bíblica, nós devemos fazer o seguinte, nós devemos pregar o texto bíblico, depois nós devemos fazer as aplicações que o texto bíblico tem para nós nos dias atuais. Então, João Batista, quando vamos imaginar, ele pregou a doutrina do arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Aí ele vê os fariseus e diz, olha, raça de víbora, vocês são Jesus vai chamá-los de sepulcro caiados também. Mas, olha, raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
E as pessoas dizem assim, rapaz, esse João é muito agressivo, né? Que coisa. A gente veio só ver ele aqui pregando, ver como era aí o ministério dele, tirar algumas curiosidades. Mas muito bem, irmãos. Mas aí João Batista tem um momento que ele sabe de Herodes estava num casamento errado. E João Batista diz para ele parar com aquilo, porque ele estava fazendo era um grande erro. Ou seja, ele não só prega o arrependimento de modo geral, mas como ele aplica a vida de grupos de pessoas, no caso os fariseus, os líderes do templo, como a pessoas específicas. No caso, o Herodes. Já imaginou, irmãos? A pregação dos dias atuais parece as pregações dos pentecostais, mas essa já é uma outra enrolação, né? Mas pense aí, nós estamos aqui pregando e falando, e lendo o texto, explicando o texto, aí quando eu digo, não, é você mesmo, irmã, você aí de vestido vermelho, é você. Vocês já viram isso, né? Foi o que João Batista fez, de modo geral. Não estou dizendo que esses artifícios que esses pregadores fazem hoje é de fato correto. Mas o que tem que fazer é aplicar a mensagem de tal modo, de forma pessoal, para as pessoas entenderem. Porque senão, se você só ouvir o texto, só a explicação do texto, no final você vai dizer assim, e aí? O que eu faço com isso? Então não é só o ensino. Não é só você receber a doutrina. Você tem de aplicar a doutrina na sua vida. E João Batista fazia isso com muita autoridade. Aí Jesus chama e diz assim, olha, o que vocês acham? E o ministério de João Batista? Era de Deus ou era da terra? A autoridade que João Batista tinha era dos céus ou da terra? E eles discutiram entre si, se nós dissermos que é do céu, ele dirá, então por que vocês não acreditaram nele? Porque, imagina só os líderes do templo, assim, não, a autoridade que João tinha era divina. Se eles dissessem isso, Jesus diria a eles, então, por que vocês não creram nele? Mas, aí continua dizendo aqui, no versículo 26, e se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Vejam a questão, irmão, de sempre querer agradar o povo. Os líderes do templo estavam ali, recebendo fortunas e fortunas em ofertas, em venda das coisas que Jesus já tinha denunciado e purificado o templo momentos antes. Mas aqueles homens eram bem-sucedidos e eles queriam continuar daquele jeito. Eles não poderiam fazer nada que desagradasse o povo, porque senão o povo parava de dar as ofertas, o povo parava de ir ao templo. Então eles queriam agradar o povo. E o povo, naqueles dias, entendiam que João era profeta. E se eles dissessem que para Jesus que João não tinha autoridade divina, mas era autoridade dos homens, ia contra a ideia do povo, que em sua maioria cria que João era um profeta de Deus. Irmãos, é sempre um perigo querer agradar o povo. Tá? Se Moisés, eu já disse isso aos irmãos várias vezes, se Moisés fosse agradar o povo, ou fazer a vontade do povo, ele nunca teria saído do Egito. Porque o povo, não, Moisés, aqui está bom demais. A gente é escravo, mas a gente está comendo, a gente tem aqui onde trabalhar, a gente fica por aqui. Não, mas o Senhor mandou libertar vocês. Não, Moisés, para com isso. Depois que eles estão peregrinando já, um bom tempo, Moisés sobe para o monte para receber a lei de Deus e orar, e Moisés demora. E o povo, esse Moisés está demorando muito, vamos fazer um Deus que vá à nossa frente. Meus irmãos, se a gente deixar o povo à vontade para fazer o que o povo quer, só vai desse caminho para pior. A vontade do povo nunca foi a vontade de Deus. Esse ditado popular aí não procede das Escrituras, não tem base bíblica, que dizer que a vontade do povo é a vontade de Deus, isso não existe. Isso não é bíblico. Na verdade, isso é uma estratégia diabólica. Por quê? Nós estamos falando aqui, o povo, esse mesmo povo que aclamou João Batista como profeta, é esse mesmo povo que grita, liberta Barrabás. Logo em seguida.
olha, eu lavo as mãos, né? O Herodes lá está aqui, não tem nada a ver com o sangue desse inocente. Sabe o que o povo disse? Pode botar na nossa conta e dos nossos filhos. Foi isso que falaram, irmãos. O povo, incentivado pelos seus líderes religiosos. Solta Barrabás. E o que eu faço com esse daqui, com esse Jesus? Crucificam, crucificam. Então, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado com a maioria, viu? A maioria nem sempre tem a verdade. Nesse caso, João Batista é um profeta divino. A gente sabe disso. Aquelas pessoas, por mais que elas não tivessem perfeito entendimento das coisas e errassem, mas sob João Batista o povo estava certo. Errou em muitas ocasiões, sim. Principalmente na hora de votar em Barrabás para ser liberto e Cristo para ser crucificado. Mas no caso de João Batista o povo estava certo. E aqueles líderes religiosos só estavam com a intenção de agradar o povo. Eles não queriam desagradar o povo. Então, um bom líder, irmãos, não é aquele que procura agradar o povo, mas aquele que procura ser fiel a Deus. Se ele for fiel a Deus, e mesmo que ele precise desagradar o povo, amém por isso. Agora, se ele quiser agradar o povo, e com isso ser infiel a Deus, ele vai pagar as consequências do seu ato. Então, do versículo 26, ele diz, e se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então, versículo 27, responderam a Jesus, não sabemos. Bora sair dessa confusão, não sabemos, Senhor, nós não sabemos. Mestre, não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Não, vocês não querem me responder? Não, então tá, tudo bem. Não quero se comprometer, eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Mas, irmãos, nós sabemos qual é a autoridade que Jesus faz essas coisas, fez essas coisas. Nesse mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus ali reunido com seus discípulos para dar a grande comissão, versículo 18 diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Amém, irmãos? Quando nós formos estudar a grande comissão da igreja, que Jesus deu à igreja, a primeira coisa que nós devemos considerar é a autoridade de Cristo. Porque sempre o que as pessoas olham é, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. É isso mesmo, Jesus ordenou. Mas nós não podemos considerar o versículo 19, o versículo 20, sem considerar o que é dito no versículo 18. O que Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, irmãos, é supremo, é o soberano Senhor. Jesus é, como é dito no livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos oram ali, depois de serem libertos da prisão, eles dizem assim, ó soberano Senhor. Se os irmãos pensarem nessa expressão, ó soberano Senhor, que aparece lá em Atos dos Apóstolos, aparecem todas as palavras em maiúscula, porque no texto grego é apenas uma palavra. E sabe qual é a palavra que está lá, irmãos? Déspota. Imagina os discípulos orando, Senhor, obrigado pelo déspota que o Senhor enviou para nós. Nos dias de hoje, irmão, seria um escândalo. Jesus, um déspota. O que é um déspota, irmãos? Déspota, na linguagem moderna, nos tempos de hoje, é um ditador que toma todas as decisões segundo a sua vontade. Ele não tem Senado, ele não tem Congresso, não tem deputado, não tem Câmara, nada. Tudo que ele faz é segundo a sua vontade. Tudo que vem à sua cabeça, ele faz. Quer ver um déspota que está em grande fase agora, em ascensão e já em queda? É o presidente, o ditador da Rússia, Vladimir Putin. É um déspota. Ele faz lá na Rússia tudo o que ele quer. Se alguém não vai contra a vontade dele, ele manda matar. Bota um chazinho lá com veneno, a pessoa pula da janela.
É assim que acontece lá na Rússia. Então é um déspota. Tem outros, muitos outros. Só estou citando esse que já está em queda, né? Muito bem, então Jesus é apresentado como o déspota. Mas, meus irmãos, é totalmente diferente. Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja o que diz João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isso é Jesus, irmão. Ele está falando de Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. E aí no versículo 2 ele vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Muito bem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por seu intermédio, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é Jesus. Ele vai dizer em um outro momento: sem mim nada podeis fazer. Ah, mas Jesus, não, meu filho, tu não consegue, sem mim, tu não pode fazer nada. Se nós olharmos bem, irmãos, na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo vai falar sobre a excelência da pessoa da obra de Cristo. No capítulo 1, versículo 13 em diante. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. E as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, observem, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, sem ele nada vive. Se a gente dizer, irmãos, que aqui na terra não existe vida se não estivesse sol, por exemplo. Se não estivesse o sol, não existiria vida nessa terra. Então, Cristo, irmãos, o sol, segundo a ciência, é apenas uma estrela de quinta grandeza. Imagine a de primeira. Cristo é maior do que todas elas. Ele que criou todas elas. Então, nada subsiste sem Cristo. A eletricidade, a gravidade, todas as leis da natureza, a água, os planetas, o universo. Essa é a autoridade de Cristo, irmãos. Ele é o Filho de Deus. Ele veio cumprir a missão do Pai. Então, Jesus não quis declarar aquilo ali naquele momento. Por que Jesus não aproveitou a oportunidade e fez uma excelente pregação sobre a sua autoridade? Porque ele não quis, irmãos. Ele é Senhor. E ele sabia que aqueles homens não iam se converter. Por que ele não fez isso? Porque em muitos momentos, e a gente já viu aqui no Evangelho de Mateus, também como a gente vê isso claramente nos outros evangelhos, principalmente Marcos, dizendo o seguinte: olha, a vocês é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Aos de fora se prega por parábola para que eles vendo não percebam, e não venham, aí ele vai dizer lá, e não venham a se converter, como diz o profeta Isaías a respeito disso. Então, aos de fora se falava tudo por parábola. Então, a partir do versículo 33, Jesus começa a falar de novo por parábolas aqui. Ele vai falar da parábola dos lavradores maus, depois ele vai falar da parábola das bodas, e aí segue. Então, veja bem que parece que Jesus não queria, de fato, revelar àqueles homens a sua autoridade, ou o motivo da sua autoridade. Jesus omitiu àqueles homens essa questão. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é Deus da mesma forma como Deus Pai é Deus.
ele é Deus da mesma forma que Deus Filho, Deus Espírito Santo é Deus. Então, a Trindade, irmãos, é perfeita. Cristo é Senhor. Então, diante desta passagem, o que nós podemos tirar de lições para as nossas vidas, diante de tudo isso, de todas as outras que eu já mencionei aqui, irmãos, é que, primeira coisa, nós devemos ter o mesmo foco que Jesus teve, não perder tempo com coisas banais. Jesus não perdia tempo, irmãos, com lazeres fúteis. Jesus não perdia tempo fazendo visitas que não tinha foco evangelístico, que não tinha foco em levar a mensagem. Jesus tinha prioridades. Eu acho que essa é a grande questão, uma das grandes questões aqui a ser aprendido. Então, tendo Jesus chegado ao templo, ele não foi ali pegar um lanche, pelo menos não é isso que a gente vê, comprar alguma comida ali. Ele foi ensinar. E ao ensinar, ele é confrontado pelos líderes religiosos do seu tempo, assim como nós somos hoje. E ele não deixou sem resposta aqueles homens, ele respondeu do seu jeito, do seu modo. Isso é uma prova que nós devemos estar preparados, irmãos, de tal modo, assim como Pedro disse, que nós devemos estar preparados para dar razão da nossa fé. Quando formos questionados sobre a nossa fé, nós precisamos dar razão da nossa fé. Sempre. Lógico, Cristo tinha as razões dele aqui de não tratar o assunto abertamente com esses líderes religiosos. Mas a missão nossa como cristãos, e nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, Jesus sabia. Jesus sabia que aqueles homens não se converteriam, nós não sabemos. Então a nossa missão é sempre estar preparados para dar razão da nossa fé quando formos questionados. Então o tempo todo. E para isso que nós devemos estudar. É para isso que nós devemos aplicar e estudar as Escrituras e conhecer as doutrinas, para não só ensinar alguém, mas para viver essas doutrinas. Irmão, porque não adianta só você conhecer as doutrinas se você não vive essas doutrinas. Você não experimenta na prática, no seu dia a dia, a realidade dessas doutrinas. Por exemplo, quer ver um exemplo que eu sempre menciono aqui aos irmãos? A doutrina da eleição, da predestinação. Vamos lá. Porque a doutrina da eleição trata-se do ato soberano de Deus em escolher antes da fundação do mundo, como a Bíblia diz. A doutrina da predestinação é o destino que Deus dá a esses escolhidos desde a fundação do mundo. Entenderam a diferença? Eleição e predestinação. A eleição é um ato divino de Deus Pai antes da fundação do mundo. Escolheu os seus eleitos, escreveu no livro da vida aqueles que vão ser salvos. A predestinação é o destino, predestinar. É o destino final, né, daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Então, se nós somos eleitos, predestinados, eu vejo pessoas sofrendo, irmãos. Inclusive pessoas, conversei esses dias com uma irmã, que ela conhece as doutrinas da graça, ela sabe da doutrina da predestinação, mas estava preocupada se ela ia ficar ou não, se ela ia ser salva ou não. Não tinha certeza da salvação. Então eu tive de ler Romanos, capítulo 8, onde Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu tive de mostrar para ela, lá o final do capítulo, lá quase na final, onde Paulo vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então é aplicar para a nossa vida, irmãos, e a gente poder dormir sossegado, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, e saber, Senhor, eu errei, Senhor, me perdoa, mas saber que naquele dia nós estaremos com o Senhor. Não é que você vai ficar angustiado, sofrendo, sem ter a certeza da salvação, porque a Bíblia nos dá a certeza. Aqueles que creem em mim, Jesus diz, jamais perecerão. É certeza, irmãos, é garantia. Então precisamos aplicar isso em nossas vidas. Tá? Não é só o ensino em si, o ensino é conhecimento, mas é a experiência mesmo do viver cristão. Tá? Aí a gente pode observar também que nós devemos, irmãos, certo que eles aqui estavam questionando Jesus de forma errada, mas nós como cristãos devemos aprender o máximo que pudermos com os nossos líderes, com aqueles irmãos que conhecem mais do que nós. Devemos nos aproximar deles, não com a intenção bisbilhoteira, como fizeram aqui esses líderes religiosos, mas com a intenção de edificação, de crescimento. Irmão, eu estou com dúvida nesse assunto aqui. Irmão, vocês não imaginam
às vezes, o trabalho que dá para a gente tirar uma dúvida de um irmão, de um assunto. Tá? Irmão, sobre essa doutrina da eleição aqui, irmão, eu estou na dúvida. E aí me fez várias perguntas, e eu respondendo, até que eu cheguei lá no versículo, e eu citando o texto bíblico, até que eu cheguei lá no versículo de Paulo aos Romanos capítulo 9, onde ele vai dizer assim, que terei misericórdia de quem me aproveita ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aproveita ter compaixão, porque não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia. Aí a irmã respondeu, irmão, agora sim, tirou a minha dúvida. Eu digo, amém, posso dormir sossegado. Essa é a nossa tarefa, irmãos, é o nosso papel. É cansativo? É, mas é a nossa tarefa. E a gente tem que fazer isso. Tá? Quando a gente chega no momento e a pessoa diz assim, agora eu entendi. Então, dever cumprido. Então, devemos nos aproximar dos nossos mestres para aprender com eles. Não de forma bisbilhoteira, como fizeram os líderes religiosos aqui no tempo de Jesus. Tá? Mas devemos nos aproximar com a intenção de edificação, de aprendizado. Então, Jesus responde com uma outra pergunta. Eu já expliquei aos irmãos esse fato aqui. Não é que a gente vai fazer isso, usar essa estratégia. Jesus tinha seus propósitos e ele fez isso com muita sabedoria. Mas se a gente estiver fugindo de uma resposta, nós estamos sendo falhos. Nós estamos usando apenas um artifício humano para tentar nos sair de um debate. Se a gente não souber a resposta, você diz assim para a pessoa, meu irmão, eu não sei a resposta. Tá? Eu vou estudar a Bíblia um pouquinho mais e quando eu tiver a resposta eu trago para você. Essa é a nossa questão. Se alguém perguntar alguma coisa para nós, você não sabe, você não vai responder com outra pergunta. Não. Você diz que não sabe, seja honesto, diz que não sabe, e depois você vai estudar, mas estuda mesmo. E pastor, irmão, me perguntaram um negócio aqui, eu não sei, me ajuda aí. Eu quero saber para poder explicar essa pessoa. Vai lá, vai o pastor de novo, né? E aí é o nosso tarefa, nosso papel. Amém? Então, para vocês imaginarem que o trabalho pastoral não é tão simples, né? A outra questão que nós devemos observar aqui, irmãos, é que a autoridade de Jesus, ela é sempre em primeiro lugar. Nós devemos nos aproximar e para fazer a sua missão, sempre observando a autoridade de Cristo. Cristo é Senhor. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. E se ele tem todo o poder e toda a autoridade, o homem não pode questionar a Deus. Paulo diz isso em Romanos 9. Quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Então, não somos nada, irmãos. Não tem ele poder, Paulo diz, né? Sobre do mesmo vaso, do mesmo barro, né? Fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. É claro que tem. Como eu estava, Senhor, não, Deus é injusto, então? Perguntaram para Paulo naqueles dias. E Paulo diz de modo nenhum, Deus não é injusto. Terei compaixão de quem me aproveita ter compaixão. Terei misericórdia de quem me aproveita ter misericórdia. Porque não depende de quem quer ou de quem corre. Então, se a pessoa diz que crê na autoridade divina de Cristo, Cristo é Senhor, Cristo é o soberano Senhor, e aí diz que a salvação depende do homem. Não sei. Que autoridade é essa que Cristo tem para esse povo? Se ele é Senhor, Jesus morreu para salvar um povo. Jesus morreu para salvar, irmãos. Jesus não morreu para possibilitar a salvação das pessoas. Não, Jesus morreu para salvar, e ele morreu para salvar pessoas específicas. Deus conhece o nome de cada uma dessas pessoas por quem Cristo morreu. Cristo não morreu para salvar o mundo inteiro. Porque se Cristo tivesse morrido para salvar o mundo inteiro, irmão, sabe o que aconteceria? O mundo inteiro teria sido salvo. Porque Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, mas ele não é nos planos divinos salvar o mundo todo. A morte de Cristo foi para salvar a sua igreja, o seu povo. Amém? Muito bem. Então são essas lições que nós podemos extrair para nós aqui. Se tiver alguma pergunta, os irmãos, guarde elas aí. Tá? E depois do culto, quem quiser ficar aqui para a gente conversar, a gente fica. Eu moro aqui mesmo, não tem nenhuma preocupação. Tá? A gente ficar aqui até algumas horas conversando. Que Deus abençoe
Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Em seguida, vamos louvar a Deus com mais um cântico. Pedir ao irmão Marcel nos conduza com o próximo louvor. Pai, obrigado, Senhor Deus, por este momento tão especial em que a tua igreja está reunida para te adorar, para te servir, para ouvir a tua voz, para ouvir, Senhor Deus, a tua palavra santa e maravilhosa. Muito obrigado por tudo. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém.